E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre culturas, tá? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Jadismar. Vamos trabalhar a questão cultural, né, tão importante em nossa sociedade. Eu vou partilhar a minha tela com vocês para que possam acompanhar comigo aqui o material. Pronto. Então, vamos tratar sobre esse tema, diferenças sociais e culturais. É um tema instigante, né? Pensar sobre as questões sociais, sobre a questão cultural, mas não especificamente uma, mas suas diferenças. Pensar a questão do diferente é extremamente importante porque a gente começa a se dar conta de como a nossa sociedade é diversificada. A gente começa a se dar conta de como nós vivemos em um mundo tão complexo culturalmente falando, né? Tão diverso culturalmente falando. Então, o que eu penso, né, o que eu vivo, não é o correto. Outras culturas pensam diferente e também são corretas. As formas de pensar, as formas de agir. Né? Então, o que é correto, o que não é correto culturalmente falando? Né? Será que existe um padrão em que a gente possa dizer que é correto? É bem difícil pensar sobre isso, né? Mas a gente tem essa mania de começar a pensar um padrão cultural a partir daquilo que nós vivemos. E é justamente isso que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, tá? Então, para a gente começar, nunca devemos confundir diferenças sociais e culturais dos indivíduos com as desigualdades sociais que são estruturais. Uma coisa é pensar as diferenças sociais e culturais, né, que são as formas de agir, é a forma de pensar, com a questão das desigualdades sociais que está relacionada com a questão econômica, com a questão financeira, com a questão de status, né? Então, há essa diferença aí que a gente precisa ter em mente, a gente precisa distinguir. As diferenças sociais e culturais estão relacionadas à questão comportamentais, em questões de aprendizado, e as desigualdades sociais estão voltadas para as questões sociais no sentido de poder aquisitivo, no sentido de poder econômico, tá? Então, as desigualdades sociais são definidas a partir das condições sociais e econômicas de determinados grupos. Isto é, há grupos que possuem mais riquezas e acesso a serviços do que outros, gerando uma sociedade em que poucos possuem muitas riquezas e bens materiais e muitos possuem pouca ou nenhuma riqueza material. Em contrapartida, a diferença social e cultural significa que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não inferiores. Essas características dos seres humanos não significam superioridade ou inferioridade de uns sobre outros. Né? Na desigualdade social, a gente tem uma estrutura, é estrutural, né? Um sobre o outro. Os que fazem parte de uma classe social, digamos, mais elevada, né, se colocam como superiores. Na questão social e cultural, não existe essa diferença, né, porque subtende que todos são iguais, apesar de pensarem diferente, apesar de terem comportamentos e culturas diversas, tá bom? Então, entretanto, nas sociedades onde existem muitas desigualdades sociais e culturais, como é o caso da nossa, estas podem se transformar em fatores de desigualdades. É aí justamente onde vai aparecer a questão da discriminação, do preconceito, né? Sobretudo no nosso país, o Brasil, ele é recheado, né, por essas diferenças. E há com muita frequência, o preconceito e a discriminação, né? Surgem comportamentos e atitudes de discriminação, preconceitos, racismos, machismo, homofobia e etc. Justamente porque há uma confusão, né? Por falta, talvez, de conhecimento, né? De que a diferença social e cultural, ela não permite que um grupo seja menor ou maior do que o outro.
vamos dizer assim, uma forma de pensar que é equivalente, a uma equivalência, né, em questões culturais, onde nenhuma cultura, nenhum povo se sobrepõe a outro, tá? Então, a consciência do caráter multicultural de uma sociedade não leva necessariamente ao desenvolvimento de uma relação social de trocas e relações entre as culturas, o chamado interculturalismo. O interculturalismo é uma forma de ligar, de comunicar as diversas formas culturais. A questão é que o multiculturalismo, como é o caso do Brasil, porque existem muitos tipos de cultura, nem sempre há essa comunicação, porque o preconceito predomina, porque a discriminação, o racismo predomina, né? Então, nem sempre as comunidades multiculturais fazem parte dessas relações interculturais de comunicação entre culturas, tá bom? O interculturalismo refere-se à interação entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração numa relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo. Então, o que é interculturalismo? É uma interação entre culturas, é uma comunicação entre culturas, onde o diferente se comunica com o outro diferente. Tá? Os diferentes se comunicam, né? Vamos dizer assim. Os diversos entram em contato um com o outro. Tá bom? Dentro dessa perspectiva, aparece aqui o conceito de etnocentrismo. Talvez seja uma palavra nova para vocês, mas é bem interessante o conceito de etnocentrismo. E antes de falar sobre o etnocentrismo, vamos ver aqui esse quadrinho que diz assim. O primeiro diz, esse é o meu certo e esse é o meu errado. Aí o outro vai e diz, seus conceitos são estranhos, são diferentes, né? Mas será que estão errados? Será que a minha forma de pensar está errada em comparação com a de uma outra pessoa? Né? A partir de qual perspectiva eu vou dizer que o outro está errado? Da minha? E se eu estiver errado? Será que o outro não acha isso, né? Então, pensar uma cultura a partir de conceitos próprios é etnocentrismo. Portanto, podemos dizer que o etnocentrismo é pensar ou julgar uma cultura alheia à minha como certa ou errada, considerando os meus próprios padrões culturais. Tá? Então, significa considerar a sua etnia como centro ou eixo de tudo, a base que serve de referência ou ponto de vista de onde se deve olhar e avaliar o mundo ao redor. Ou seja, é uma tendência a considerar apenas os valores da própria cultura ao analisar as demais. Creio que a maioria das pessoas já passou por essa situação de olhar alguém que se comporta diferente e julgá-la como errado. Alguém já pensou assim? Alguém já passou por essa situação? Eu já. Né? Então, fazemos isso frequentemente, porque nós construímos um padrão onde julgamos o certo e o errado a partir daquilo que nós vivemos. O que é diferente disso é como se fosse errado. Nem sempre. Né? Por exemplo, pensar o que os indianos fazem, pensar o que os europeus fazem, como eles agem, o que comem, o que comemoram, não pode ser a partir daquilo que eu acredito. Não pode ser a partir daquilo que eu vivo. Porque são questões diferentes. São lugares diferentes. São formas e estilos de pensar diferentes. Então, pensar a cultura alheia a partir daquilo que eu acredito é etnocentrismo, tá bom? Em poucas situações, a atitude etnocêntrica passa por um julgamento simples.
Em poucas situações, é um julgamento simples. Do valor da cultura do outro, sem consequências mais sérias. Mas como o próprio texto diz, pessoal, são poucas as situações que esses julgamentos são simples e que não deixam consequências sérias e graves. Porque a história da humanidade é repleta de exemplos onde o etnocentrismo implica um julgamento do outro, mas na sua forma mais violenta. E entra a questão da discriminação, do preconceito, como a gente acabou de falar no início dessa discussão. Então, quando começa a questão do preconceito, da discriminação, e isso ainda gera a violência, a gente começa a entender que o etnocentrismo, né, ele é tão forte e acaba sendo prejudicial à pessoa que pratica essa atitude, como a pessoa que sofre essa atitude. Né? Então, é muito sério e é preciso pensar que o diferente existe e precisa ser respeitado. Eu posso não concordar? Posso, eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar o outro como ele é, como ele pensa, tá? Um exemplo disso é julgar um povo indígena, é julgar os africanos e tantos outros grupos aí que sofrem preconceitos e que são discriminados com consequências gravíssimas, até de violência e muitas vezes até sofrem, né, com a morte, tá? Esse conceito, portanto, é a base explicativa sociológica e antropologicamente dos preconceitos, discriminações, racismos, homofobia, sexismo e estereótipos sobre os mais variados grupos, considerados diferentes em comparação a um determinado padrão. Então, a partir de hoje, todo mundo vai entender, né, que olhar o outro, olhar a cultura do outro, não pode ser a partir de um padrão meu. Não posso olhar e julgar o outro a partir do que eu acredito. Porque o meu mundo, o que eu acredito, não é a única forma de existir, não é a única forma de pensar. O outro pensa diferente. Ele precisa respeitar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, o seu estilo de vida é diferente do meu, e eu não preciso querer que o outro seja como eu. Isso não existe. Assim como o outro pode pensar de mim também. E eu vou aceitar, né? Então, etnocentrismo é justamente essa forma preconceituosa de olhar o outro a partir do meu próprio ponto de vista. Temos um exemplo aqui, né? Isso é uma reportagem, foi uma reportagem, é um jornal de grande circulação, e é um fato que aconteceu. Casal britânico é preso por se beijar e consumir álcool em Dubai. Um casal britânico, um homem que mora e trabalha em Dubai e uma turista foram presos em novembro do ano passado na cidade dos Emirados Árabes Unidos por se beijarem em público e consumirem álcool. Soltos após pagar fiança, eles irão a uma corte em 4 de abril. De acordo com a rede de TV americana CNN, o casal, cuja identidade não foi revelada, jantava ao lado de amigos no restaurante Bob's, próximo da praia Jumeirah, quando uma mulher que estava no local com a família ligou para a polícia. A mulher simplesmente se ofendeu, porque o casal estava se beijando, né? E fez a denúncia. Porque certamente a cultura dela, que ela aprendeu, era diferente desse casal. Então, um exemplo de etnocentrismo, né? Olhar o outro, julgar o outro a partir da nossa própria cultura. E não aceitar ainda mais, né? Então, as trocas de diálogo e os diálogos culturais. A relação intercultural significa a valorização, a interação e a comunicação recíprocas entre os diferentes sujeitos e grupos culturais. Pensar a interculturalidade é agregar o diferente. É pensar diversas culturas que se comunicam. É pensar as diversas culturas juntas, unidas. São diferentes? São, mas estão unidas. São respeitosas. As diferentes culturas
que se agregam, que se aproximam, tá? Então, essa é uma forma de relação intercultural, tá bom? Portanto, a interculturalidade é o reconhecimento do direito à diferença e a luta contra todas as formas de discriminação e de desigualdade social. Então, pratiquemos menos o etnocentrismo e pratiquemos mais a interculturalidade. Porque o etnocentrismo, ele julga, ele afasta, e a interculturalidade, ela aproxima, ela acolhe, ela se comunica com o diferente. Não é interessante? Muito legal essa discussão, né, de pensar as questões interculturais, de pensar o diferente, de pensar as questões sociais que são diversas daquilo que nós aprendemos no decorrer da nossa vida. Então, pensem mais sobre isso e pratiquem menos o etnocentrismo, tá bom? Então, aqui minhas redes sociais, me sigam lá no Instagram, se inscrevam no meu canal do YouTube, tá? E aproveitem as aulas que estão por lá, tá bom, pessoal? Então, deixo aqui o meu abraço para todos, né? Bons estudos e a gente vai se ver logo, logo, em breve, aqui por essa plataforma. Um abraço em todos.